E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist aqui ensinando a resolver equações. Hoje a gente vai abordar o tema de multiplicação e divisão, como abordar quando isso aparecer para a gente nas questões. E como a gente vai fazer isso? Bom, similar ao que a gente fez nas adições e subtrações. Como assim? Quando a gente tinha uma equação de adição e subtração que falava, por exemplo, x menos 1 igual a zero, para a gente resolver essa questão, o que a gente fazia? A gente pegava e falava, bom, eu preciso sumir com esse 1 daqui para o x ficar sozinho. Então eu pegava x menos 1, eu somava 1 desse lado, tudo que eu fazia de um lado eu fazia do outro, e somava 1 do outro lado. No final, a gente cancelava as coisas e ficava aqui com, por exemplo, x igual a 1. É assim que a gente resolvia as equações, por exemplo, na parte de mais e de menos. Aqui em multiplicação e divisão, a gente vai fazer mais ou menos da mesma forma. Basicamente, enquanto aqui em somar e subtrair a gente somava e subtraía para tirar um elemento de algum lado, aqui em multiplicação e divisão a gente multiplica ou divide conforme for a nossa necessidade. Aqui, por exemplo, essa conta y vezes 2 dividido por 6 igual a 1, a gente no final, eu vou fazer rápido aqui, a gente vai pegar mais para frente, ficaria y vezes 2 igual a 1 vezes 6, isso aqui dá 6, e depois a gente ficava y igual a 6 dividido por 2 igual a 3. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos dar uma olhada nos exemplos e aí a gente vai se aprofundando conforme for aparecendo as dificuldades. Por exemplo, a gente tem aqui x multiplicado por 5 igual a 1. Então eu tenho x vezes 5 igual a 1. Assim como na subtração e adição, quando a gente queria resolver, a gente tentava fazer o possível para deixar a nossa incógnita, aqui no caso o x, sozinho. Bom, o que seria a operação contrária a multiplicar? Bom, seria a divisão. Então, o jeito de eu tirar esse 5 que está ao lado do x é fazendo como? É dividindo isso aqui por 5, porque 5 dividido por 5 é igual a 1. Só que, se eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, eu pego esse 1 aqui e divido por 5. Cancelo, cancelo, e eu tenho que x igual a 1 dividido por 5. Se a questão exigir, a gente pode fazer essa divisão, onde dividido por 5 é igual a 0,2. Então, a gente vê que o princípio em si já nos é familiar. A gente só precisa pegar macetes, pegar experiência para conseguir resolver. Daí você pode estar pensando, é por isso que fala que se está multiplicando de um lado, passa dividindo no outro? É por isso sim, porque a gente divide aqui os dois lados por 5 e está pronto. Vamos aqui ver uma outra conta. A gente tem x dividido por 5 igual a 1. Bom, eu quero deixar o x sozinho aqui, então eu preciso me livrar desse 5. Como que eu faço isso? Bom, se eu estou dividindo por 5, a operação contrária disso vai ser multiplicar por 5. E eu cancelo. Igual a 1, só que tudo que eu fiz de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, vezes 5, então eu tenho que x é igual a 5. Esse é o resultado dessa outra parte da equação. Vamos para mais um exemplo. Bom, aqui eu tenho x vezes 0 igual a y. Eu quero deixar o x sozinho. Bom, então você pode estar pensando que é só a gente pegar aqui o x igual a y, o 0 está multiplicando, eu passo aqui dividindo, y dividido por 0 dá 0 e x igual a 0. Bom, se você pensou nisso, você está errado, mas não tem problema, muita gente pensa assim também. Uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida: nunca, em hipótese alguma, jamais se divide por 0.
Nunca. Isso porque dividir por zero está errado. Ponto, em nenhuma possibilidade isso dá certo. E, na verdade, você dividindo as coisas por zero é um jeito de enganar as pessoas muitas vezes. Porque, assim, no caso, o resultado dessa conta aqui, x vezes zero igual a y, o resultado dessa conta é que y é igual a zero. X pode ter qualquer valor, porque qualquer valor multiplicado por zero dá zero. Então, a gente invertendo esse zero aqui, colocando, a gente chegando nesse resultado de x igual a zero, é uma forma que às vezes as pessoas usam para enganar as outras aí, porque a aplicação para enganar os outros as pessoas arranjam. Então a gente tem que ter muito cuidado. Sempre que você vê algo que seja uma multiplicação, uma divisão por zero, preste muita atenção e essa conta está errada, porque não se divide por zero. Vamos para mais um exemplo aqui. X vezes y igual a 1. Aqui depende do que a gente quer fazer. Você quer isolar o x ou quer isolar o y nessa conta? Quero isolar o x, por exemplo. Não, vamos isolar o y aqui. Então eu tenho x vezes y igual a 1. Bom, se eu quero isolar o y, eu tenho que me livrar desse x que está aqui. Como eu me livro dele? Bom, se aqui está multiplicando, eu passo dividindo aqui. Eles vão se cancelar um com o outro, só que tudo que eu fiz de um lado eu tenho que fazer do outro. Logo, se eu dividir isso aqui por x, aqui eu divido por x também. Então, y é igual a 1 dividido por x. E se fosse o y, no caso, daria o contrário. Seria x igual a 1 dividido por y. Vamos para o próximo exemplo. X dividido por y é igual a 1. Qual que a gente quer isolar aqui? Nesse caso, não faz muita diferença qual que a gente quer isolar a princípio, porque como a gente tem x dividido por y igual a 1, o mais fácil sempre vai ser tirar o que está aqui embaixo para colocar em cima, no caso, quando tem duas incógnitas assim, porque senão o que acontece? Vamos supor que a gente vai isolar o x aqui. O x está aqui em cima multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Aí a gente vai ficar com 1 sobre y igual a 1 sobre x. Concorda que isso aqui é um jeito que não é muito legal de se escrever e não ajuda tanto a gente assim? Por isso que, mesmo que a gente queira isolar o y aqui no caso, mesmo que a gente queira isolar o x, a gente vai trabalhar com y primeiro para nos facilitar. Porque a gente tem x sobre y igual a 1. O que a gente faz? A gente multiplica os dois lados por y. Então a gente cancela aqui, então a gente fica que x igual a y. Isso nos facilita na hora de fazer conta, principalmente uma conta mais complexa. A gente vai ver. Agora o próximo. Bom, a gente tem aqui x dividido por y igual a 1. X dividido por y ao quadrado é igual a 1. É igual a 1. Então, lembrando qual que geralmente é mais fácil para a gente separar? Esse y ao quadrado aqui. Então, a gente multiplica os dois lados por y ao quadrado. Mas pode multiplicar por ao quadrado? Pode sim. A gente multiplica os dois lados por y ao quadrado. E daí, anula, a gente fica com x igual a y ao quadrado. O que importa é assim, a gente tem uma caixinha aqui e uma caixinha aqui. A gente tem algo dividindo por algo. Se a gente passa isso aqui para o outro lado, ele passa dividindo. Se a gente passa essa parte para o outro lado, ela passa multiplicando. Vamos para o próximo exemplo. X menos 2 dividido por y menos 2 igual a 1. Essa aqui eu sei, essa aqui é fácil. Eu pego o menos 2 que está aqui, ele está aqui menos 2, passa para o outro lado mais 2, então fica x dividido por y igual a 1 mais 2, que é 3. Tá certo? Não, isso aqui está errado. Por que está errado? Porque o menos 2, ele não está separado.
ele faz parte desse aqui, ele faz parte do conjunto. X menos 2 é uma caixinha, y menos 2 é outra caixinha. Então, quando eu for passar, movimentar esses números, essas constantes, eu tenho que mexê-las junto, a caixinha inteira, assim, quando está na subtração ou adição. No caso, por exemplo, aqui, x menos 2 igual a 1, daí o y menos 2, que está aqui embaixo, eu vou pegar aqui e vou passar aqui para cima. Então, ele vai passar inteiro, multiplicado por y menos 2. O que acontece que a gente pode fazer é o seguinte. Se nós temos x que divide xy igual a 1, aí sim a gente pode passar uma parte que está multiplicando aqui sozinho para o outro lado, ficando x dividido por x igual a y. Agora, se a gente tivesse x que divide xy menos 1, aí a gente não poderia passar só o y, a gente teria que passar a caixinha inteira aqui para o outro lado. Vamos ver aqui mais um exemplo. X menos 5y vezes x igual a 0. Aqui a gente pode passar essa parte aqui, esse aqui que está menos, passar para o outro lado mais. E daí, no caso aqui, ficaria x igual a mais 5y multiplicado por x. A gente poderia fazer isso também. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente não pode se esquecer. A gente pode fazer o seguinte. A gente tem x menos 5y vezes x igual a 0. Se a gente for perceber, a gente tem x em todos os termos aqui da nossa igualdade. Aqui tem o zero, como só tem o zero, a gente pode considerar como se tivesse um 0 vezes x aqui. A gente tem x em todos os termos. Se a gente tem x em todos os termos, multiplicando, a gente pode dividir tudo por x. Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Então, a gente dividindo tudo por x, a gente exclui esse x aqui. Exclui vira 0? Não, exclui vira 1, porque fica x dividido por x. Então, esse aqui corta e vira 1. Esse aqui corta e corta, fica multiplicado por 1 também. E esse aqui é o 0 e fica 0. Então, a gente passa a ter 1 menos 5y igual a 0. Aí, se a gente quiser, a gente passa 1 para o lado, 5y para o outro lado, etc. A gente pode passar o 1 igual a 5y, passa o 5 que está multiplicando, ele pode passar dividindo para cá, e a gente tem y igual a 1 quinto. Professor, mas falou que não podia dividir por 0, mas tem o 0 aqui dividido por x. Exatamente, o que a gente não pode é ter o 0 embaixo. O 0 pode ser dividido por qualquer número. Ele não pode dividir outros números. Vamos aqui para o próximo. No caso, se a gente fizesse aqui o mesmo exemplo que a gente fez anterior, só que aqui com 1, fica da seguinte forma. Desse lado não tem o x. Então se a gente dividir por tudo por x, vai dar errado? Não vai dar errado. Vai ficar o seguinte. A gente tem x menos 5y que multiplica por x igual a 1. Dividindo tudo desse lado e tudo desse lado por x, a gente vai ter dessa parte aqui a mesma saída, 1 menos 5y igual a 1 sobre x. Professor, mas ficou feio, ficou estranho, continuou com x? Sim, continuou com x, mas a gente nunca sabe o que a gente vai precisar na hora do exercício. Então, é sempre bom a gente saber que a gente tem essa possibilidade, para quando vier a calhar, a gente usa essa possibilidade que a gente tem. Vamos aqui para mais um exemplo. A gente tem aqui o x que multiplica essa gororoba, 1 mais a raiz a sexta de y quadrado. O professor nem sabia que tinha. Tem raiz a sexta, a sétima, oitava.
O que você quiser colocar aí tem raiz. Que tudo isso aqui desse lado é igual a 5 vezes a mesma coisa. 1 mais raiz sexta de y ao quadrado. Professor, mas eu não sei quanto é o y, está no quadrado, vou ter que tirar da raiz, eu nem sei o que é a raiz ainda, não aprendi, etc, etc. Calma. Lembra o que a gente pode fazer aqui? Quando a gente tem tudo no mesmo termo? Ou não, a gente não tem essa questão de eu quero sumir com isso e está multiplicando, eu divido pela mesma coisa. Se eu tenho aqui x que multiplica 1 mais raiz sexta de y ao quadrado, que é igual a 5 que multiplica 1, deixa eu colocar o parênteses aqui, 1 mais raiz sexta de y ao quadrado. É isso. Se eu dividir tudo por 1 mais raiz sexta de y ao quadrado, divide o outro lado também por 1 mais raiz sexta de y ao quadrado. Opa, tem isso aqui dividindo, eu posso cortar isso com isso, esse com esse, eu tenho que x é igual a 5. Ah, professor, quer dizer que quando tem uma mesma coisa multiplicando todos os itens, eu posso simplesmente cortar? Pode. Como eu tenho isso aqui multiplicando tudo desse lado e isso aqui multiplicando tudo desse lado, eu posso simplesmente cortar e a gente tem aqui a nossa resposta. Cuidado na hora do exercício, porque o item tem que estar multiplicando todo o resto do exercício. Bom, agora a gente tem essa outra conta aqui que a gente pode trabalhar. Daí você fala, fácil, esse x está dividindo por 2, é só pegar o 2 que está desse lado, passar para o outro lado multiplicando e fechou. Fica y vezes 2. Não, isso está errado. Por que está errado? Porque o 2 não está dividindo tudo. Está dividindo só o x. Ih, professor, mas aí como é que faz? Aí tem uma coisa que a gente pode fazer também, que a gente não explora muito, que a gente sempre pensa em diminuir. Como é que está o número? Se a gente pensa que tem 2x, a gente quer dar um jeito de transformar isso em x. 7y, a gente quer transformar isso em y. Mas aqui a gente tem que lembrar que a gente pode fazer meio que o contrário disso e vai facilitar para a gente. Como assim? Bom, se eu tenho x dividido por 2 e eu quero fazer com que o x fique bonitão aqui, sem estar sendo dividido por nada, eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar tudo por 2. Lembra que é tudo. Ah, mas pode multiplicar tudo? Pode. Lembrando que tudo que a gente fizer de um lado e fizer de outro, se a gente fizer de um lado e de outro, a gente vai poder fazer. Bom, então aqui eu tenho 2 que multiplica tudo isso aqui, eu vou fazer por partes. 2 vezes isso, 2 vezes isso, 2 vezes isso e depois 2 vezes isso. Bom, 2 vezes x dividido por 2 é igual a x mais 3x. Quanto que é? Então, mais 2 vezes 3 vezes x menos 7 vezes 2 igual a 2y. Fazendo essa conta, 2 vezes 3 igual a 6. Então, x mais 6x menos, aqui 7 vezes 2 igual a 14, igual a 2y. E daí a gente junta esse x com esse x e a gente fica com 7x menos 14 igual a 2y. Viu? Já facilitou bastante para a gente. A gente aqui que antes tinha uma fração com o 3x aqui, agora já ficou mais fácil de a gente resolver. Vamos aqui para mais um exemplo de uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, que é uma das poucas diferenças que tem ao resolver equações e inequações. Bom, como assim? É o seguinte, se a gente tem o seguinte caso, menos x igual a 1, a gente pode pegar e multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicado por menos 1. O que isso vai fazer? Menos 1 vezes menos x, menos com menos dá mais, a gente tem x positivo
E o outro lado, que estava 1 positivo, passa a ter igual a menos 1, passa a ter 1 negativo. Aí a gente pode fazer bastante coisa com relação a isso. A gente tem menos x sobre 2 igual a 4. A gente pode sumir com os dois ao mesmo tempo. A gente quer sumir com o negativo e sumir com o 2. O que a gente pode fazer? A gente multiplica os dois lados por menos 2. Por que isso? Bom, porque basicamente a gente aqui está multiplicando por menos 1 e depois por 2. A gente junta tudo menos 2. O menos 2 aqui, menos com menos dá mais x. E o vezes 2 dividido por 2 cancela-se. E fica o x. Igual a 4 vezes menos 2. Pô, ele está positivo, multiplicou por um número negativo. Vira negativo. E multiplicado por 2 ao mesmo tempo. Então de 4 ele passa a ser menos 8. Bom, isso aqui, beleza. Isso aqui faz parte das propriedades de multiplicação. A gente poder multiplicar por menos 1. Só que quando a gente estiver resolvendo inequações, tem mais um detalhe que a gente tem que se atentar. Como assim? Eu tenho aqui menos x menor igual a 23. Eu quero que esse menos passe a mais. Eu não quero trabalhar com menos x, eu quero trabalhar com x. Como que eu resolvo isso? Bom, eu multiplico esse lado por menos 1. Multiplico esse lado também por menos 1. Daí fica menos 1 vezes menos x. X. 23 vezes menos 1 passa a ser menos 23. E eu tenho que me atentar a isso. Quando eu multiplicar os dois lados por um número negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos etc., este sinal vai virar de lado. Se ele estava apontando para a esquerda aqui, ele vai apontar para a direita. Se ele estava igual, continua igual. Mas o que vai mudar é isso. Se ele estava apontando para um lado, ele passa a apontar para o outro lado. Bom, então é isso que é a nossa aula de hoje aqui, a gente trabalhando com multiplicações e divisões. Depois a gente vai ter mais alguns exercícios para reforçar tudo isso e vamos sempre estudar, fazer exercício para ir melhorando a nossa matemática. É isso e obrigado.